De volta com o SBT News e Santa Catarina tem uma nova gestão. A primeira mulher a assumir a cadeira do governo do estado. Daniela Rainer tomou posse hoje como governadora interina e a governadora está aqui para conversar com a gente em primeira mão e junto com ela, nessa conversa, Cláudio Prisco Paraíso. Boa noite, governadora. Boa noite, Prisco. E a gente já começa, governadora, quero iniciar essa nossa conversa falando de saúde, né? Nós vimos aí no primeiro bloco a respeito dos números da Covid que estão aumentando, os leitos já estão novamente sendo ocupados e você mencionou hoje, né, no seu pronunciamento hoje pela manhã, que a saúde era uma preocupação. Existe possibilidade da gente ter novas medidas mais restritivas? Qual que é esse posicionamento com relação à saúde nesse momento, governadora? Boa noite, um prazer estar aqui com vocês, agradeço desde já essa oportunidade. Realmente a saúde é um dos grandes desafios, esse gerenciamento da pandemia, né? E uma das minhas intenções é trazer as atenções do Estado realmente em definitivo para essa questão. Infelizmente toda essa situação que aconteceu tirou o foco do que realmente deveria ser a intenção de todos os entes públicos, que é o bem do Estado, e nesse momento um deles o gerenciamento da pandemia. A pilotagem é do governo do Estado, mas haverá autonomia para as prefeituras, é isso, governador? Exatamente. Existe autonomia das prefeituras, né, de acordo com a realidade de cada local, mas o que vale é sempre a regra mais restritiva. Né? Já tem essa determinação do próprio STF regulando isso e que aí a ingerência do Estado se torna menor. A minha opinião pessoal é realmente que haja-se com cuidado, que a gente tenha esse cuidado. A prevenção sempre foi uma das grandes defesas que eu fiz, mas a verdade é que a gente precisa observar, na minha opinião, cada caso. É uma questão de observar, muitas vezes se tem que avançar, se pode avançar, muitas vezes vai ter que se recuar. A governadora já recebeu informações sobre a Grande Florianópolis, onde o quadro estaria delicado? Voltou a agravar-se, né? Voltou a agravar-se. A prefeitura tem essa autonomia, o secretário da Saúde deu essa atenção hoje à tarde, se reuniram para realmente a gente resolver essa situação. Lá atrás, no início, se falava muito em respiradores, essa questão toda, e hoje já se foca mais no tratamento precoce, né? E o meu posicionamento é que o Estado tem que ser um facilitador que garanta a possibilidade de fazer a melhor gestão. Eu acredito que cada caso deva ser analisado criteriosamente, caso por caso. Os médicos têm que ter autonomia para prescrever o tratamento necessário para cada paciente. A gente já observou que cada um tem uma conduta, né, uma evolução diferenciada, e o médico tem que, sim, na minha opinião, essa autonomia, e é isso que o Estado pretende dar. É muito importante, se vocês me permitirem, que as pessoas procurem o médico, auxílio médico nos primeiros sintomas e não aguardem evoluir o quadro. Governadora, você como a primeira mulher, né, a assumir esse posto, uma grande responsabilidade, mas também tão importante, e fazendo história em Santa Catarina, e falando sobre isso e também sobre a composição do secretariado. Com a saída de Carlos Moisés, também saiu uma secretária de Desenvolvimento Social, né? Existe já um outro nome, uma outra mulher vai ocupar esse cargo? Qual que é o seu projeto? Seria excelente se uma outra mulher ocupasse, né? A Maria Elisa deixou o cargo à disposição, o adjunto dela está interino nesse momento, tem respondido pela secretaria, e amanhã ou na quinta-feira eu devo apresentar um novo nome. Eu pretendo ouvir os setores da sociedade em cada área, para que a gente consiga construir junto o melhor nome, o melhor entendimento, para que a gente consiga fazer um trabalho eficiente, cada vez mais eficiente nessa área também. As áreas que poderiam haver modificações, Procuradoria-Geral do Estado e Secretaria da Saúde, que originaram os 2 pedidos de impeachment. Além dessas 2, quais outras? Toda mudança que eventualmente venha a acontecer, eu pretendo fazer de uma forma muito prudente, observando, com calma. Eu não quero de maneira nenhuma chegar causando traumas, causando alguma instabilidade. Eu acho que o Estado já sofreu muito com toda essa instabilidade política que a gente atravessou e tem atravessado. Mudanças, então, pontuais. Pontuais, e existem necessidades, evidentemente, mas vai ser feito de uma forma muito responsável, sem que o Estado pare. Sem que o Estado pare. Celeste, Kazan? Eu ainda não tenho nomes, Prisco, nas mudanças nessas 2 estatais?
Eu realmente não prefiro chegar e anunciar o nome no momento correto, se for necessário E fazê-lo. o general Ricardo Miranda, ele vai fazer a articulação com a Assembleia e a coordenação do governo? A governadora também vai conversar com os parlamentares? Como é que vai se dar isso? Com certeza. Porque essa foi a questão crucial do governo Carlos Moisés. Exatamente. Foi uma falta de comunicação e uma falta de harmonia política. Foi um processo político, público e notório isso. E uma das minhas intenções, eu sempre falei, é realmente construir um canal eficiente de comunicação, não só com o parlamento, mas com todos os setores da sociedade catarinense. Eu acredito que todos nós estamos aqui, todos os setores da sociedade estão aqui para dar o seu melhor pelo nosso Estado e agora, mais do que nunca, é um momento de unirmos as nossas forças em prol do nosso Estado. Ele vai sim, eu tenho certeza que foi um nome muito bem aceito, uma pessoa de um currículo exemplar, que realmente chegou dando seu recado e consegue conversar com todos os setores da sociedade e com a Assembleia Legislativa a gente também vai ter nomes importantes para ter essa conversa mais próxima também. Mas a própria governadora também? Com certeza. Fazer a articulação. Estou à disposição. Agora, outra questão também que é importante é que o governo Carlos Moisés, o governador, dirigiu críticas a Jair Bolsonaro lá em início de 2019. E houve um distanciamento. Com a sua investidura, um realinhamento com o presidente Jair Bolsonaro. É por aí? Já tem audiência com o presidente ainda essa semana? Qual é a programação? A gente está construindo essa agenda. Eu sempre tive um relacionamento muito bom com o governo federal, sempre fui muito bem atendida lá. E, evidentemente, que agora a gente retoma esse processo inicial, né? A ideia realmente, o presidente Bolsonaro foi um nome e que a gente abraçou, eu sempre disse que foi a personificação das nossas esperanças e segue sendo. E cada vez mais eu pretendo me aproximar do governo federal e trazer cada vez mais recursos e condições para Santa Catarina, alinhados novamente, realinhar para a proposta inicial, que foi o que nos elegeu, na verdade. Você vai, Bruno? Continua. Pode continuar. Posso continuar? O seguinte, outra questão. Como é que está a convivência com Carlos Moisés? Houve aquele distanciamento, depois se reaproximaram no momento dos pedidos de impeachment, agora está como interino, até porque o processo continua na Assembleia. Como está essa convivência? Sempre foi uma relação institucional. Fria? Muito fria, não de minha parte, mas eu acho que também eu acredito que eu não posso ficar ruminando o que passou, é momento de olhar para frente, reatar esse compromisso que a gente tem com Santa Catarina, que foi o que nos elegeu, ouvir, construir essa comunicação que faltou, ouvir todos os catarinenses, todos os setores da sociedade realmente e construir junto o melhor para o nosso Estado. Esse é o meu posicionamento. Agora, a governadora também tem a noção de que a Assembleia poderá recolocar Carlos Moisés no cargo, até porque há uma leitura de que a sua permanência lá em 2022 poderia representar uma ameaça aos adversários diante do desgaste de Carlos Moisés. Vai agir na Assembleia para poder tornar longa a sua permanência no governo? E, no caso, a cassação de Carlos Moisés? Existe um prazo inicial, né, de 120 dias, né? Se falava inicialmente que eram 180 dias, mas na intimação são 120 dias, perdão. 120. A interinidade leva até 120 dias. Exato. Nesse momento, o meu compromisso e a minha obrigação, independente, e não me cabe também julgar esse e aquele, existem os poderes legalmente constituídos para fazê-lo e eu respeito cada um dos poderes. A minha função, ou seja, não vai se envolver em julgamento. Construir de maneira alguma. Existe justiça, existe polícia, cada um tem a sua competência. A minha competência, a minha jurisdição, digamos assim, é cuidar bem de Santa Catarina nesse momento, conclamar todos os poderes, todos os mandatários, todos os setores da sociedade catarinense para que a gente possa fazer isso com a maior eficiência possível e eu pretendo usar esses 120 dias para recuperar a credibilidade do nosso Estado, recuperar o crédito mesmo de Santa Catarina perante os investidores, perante a sociedade, perante o povo catarinense, perante os mandatários, enfim, todos os setores da sociedade. Eu acho que essa é a missão que me cabe nesse momento. Porque, governadora, com a paralisia imposta pela Assembleia com esses pedidos de impeachment, não só a gestão ficou engessada,
quanto a economia também ficou à deriva, justamente pela insegurança jurídica. Investidores não vêm a Santa Catarina justamente por isso. É momento de começar a deflagrar também negociações e conversações com o setor produtivo, não lhe parece? Exatamente. Essa é uma das grandes missões também, né? Recuperar a economia de Santa Catarina, a credibilidade. Eu acho que o que realmente a grande missão é mostrar que Santa Catarina merece sim crédito de quem quer investir aqui, dizer que a gente acredita, que a gente tem compromisso com os investidores, a gente é realmente um estado diferenciado e é isso que eu pretendo mostrar. Amanhã mesmo eu já tenho um evento onde a gente vai falar das PPPs, do que Santa Catarina realmente tem a oferecer. Eu acho que o Estado não produz nada, né, Prisco, mas a gente precisa fazer os investidores acreditarem que é bom investir aqui, que nós somos realmente um Estado que dá condições desde mão de obra extremamente qualificada, um povo comprometido, um Estado pujante, empreendedor por si só, né, que carece de muitas coisas do Estado, a exemplo da infraestrutura, e é uma das coisas que eu mais quero, um dos temas que eu mais quero, que eu sempre defendi e que agora mais do que nunca eu quero ir atrás. Eu sempre defendi que isso não é um gasto, é um investimento. Mas aí o apoio do governo federal é fundamental, né, governadora? Exatamente. É isso que eu pretendo buscar, mais do que nunca nesse momento, aproveitar esses, a princípio, 120 dias para realmente buscar recursos para o nosso Estado e mostrar, sim, que aqui é bom de se investir e recuperar essa credibilidade do nosso Estado e dizer, sim, que nós acreditamos, damos confiança e condições para quem quer investir aqui e fortalecer o nosso setor produtivo, que é o que traz qualidade de vida para as pessoas. A senhora sabe muito bem que a nossa economia é diversificada, nós somos um Estado essencialmente exportador. Agora, hoje a locomotiva do Brasil e de Santa Catarina está na sua região, é a agroindústria. Vai merecer um olhar especial da sua parte? Com certeza. Além de ter essa importância no Estado, todo mundo sabe que é uma das minhas grandes paixões, o agronegócio, do compromisso que eu tenho com o agro, mas, acima de tudo, a gente precisa integrar o Estado de Santa Catarina. Integração foi uma das diretrizes que eu passei hoje para o colegiado. A gente realmente precisa retomar tudo que está paralisado e aí, para o agro, para o oeste especialmente, assim como a gente precisa escoar essa produção de uma forma eficiente, é um dos grandes gargalos que a gente tem, essa logística dificultada, encarece, né? Certo. A gente tem commodities, preços tabelados, mas a logística realmente encarece muito a nossa produção e dificulta a vida do investidor e o crescimento como um todo, né? Daniela Rainer também vai dedicar uma atenção especial aos prefeitos, correr o Estado, buscar como animadora, que é o papel do governador do Estado, tentar, de alguma maneira, cada vez integrar mais o Estado? Com certeza. Eu sempre tive esse padrão de conduta, né, de visitar as cidades, as entidades, a própria Assembleia Legislativa eu sempre visitei, todas as vezes que eu fui convidada, mas a diferença é que eu era vice-governadora e não tinha o poder e o prestígio que a liturgia do cargo faz, né? E agora, com certeza, eu pretendo fortalecer, já conversei com vários prefeitos, é lá na cidade que a vida acontece, voltando à pandemia, a gente precisa fazer esse link, em que pese as prefeituras têm essa autonomia, mas o Estado tem que estar disponível, não só na resolução dos problemas, mas também no foco no desenvolvimento e na credibilidade necessária. Já que a gente está terminando, uma pergunta, né, com relação ao julgamento que aconteceu na semana passada, você acreditou até o fim naquela decisão e naquele resultado? Eu nunca deixei de acreditar na justiça, né? Até pela minha formação, quando eu abracei a carreira jurídica, quando eu fui para a faculdade de Direito, a justiça é o que me movia, né? O que move todo operador do direito. E eu nunca deixei de acreditar, de ter fé. E eu não fujo dos desafios, eu realmente acredito, brigo até o final. É uma característica minha encarar a vida de frente e resolver os problemas na medida que eles se apresentem. Mas eu nunca deixei de confiar nesse resultado, na justiça, e fiquei muito orgulhosa de todos os votos que foram apresentados ali, a qualidade dos nossos desembargadores,
o altíssimo nível dos nossos desembargadores, que realmente mostra que Santa Catarina é um dos tribunais, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina é um dos mais respeitados do país. Agora, Bruna, antes de encerrar, tem que se destacar, além de desejar sucesso à frente do governo do Estado, destacar a coragem da governadora de ter comparecido à Assembleia e ficar durante todo o julgamento, apesar do comportamento adotado pela maioria dos parlamentares de Santa Catarina. Nossos cumprimentos, obrigada, governadora. Obrigada. Governadora, obrigada pela presença, sucesso à frente do Estado de Santa Catarina. Estamos sempre de portas abertas para conversar sobre os assuntos do Estado. Prisco, obrigada pela presença mais uma vez. Até amanhã. E voltamos a conversar em outras oportunidades. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade e sempre à disposição.